Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com vocês as questões de língua portuguesa da prova da Univesp 2025. Vem comigo! Pessoal, a gente tem uma questão aqui que vai abordar uma interpretação do texto junto com algumas figuras de linguagem. Uma espécie ali de metonímia, né, uma representação de algo por um outro elemento, ou até num plano da metáfora, de aproximação de sentido entre dois elementos. Vamos ver como é que isso se dá lá no enunciado, assim a gente faz uma leitura já direcionada do texto, sabendo exatamente aquilo que a gente tem que procurar. Bora lá! Com o comentário, prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casimira ou do pano, o narrador sugere que prefere. Então eu vou ter aqui o elemento da seda, vou marcar aqui para a gente poder destacar a seda versus casimira ou pano. Na verdade, ele não vai fazer uma referência direta ao tecido. Esse tecido é representativo. A gente precisa agora entender em qual parte do texto e como isso vai funcionar para criar a relação de significados. Afinal, ele está cobrando aqui da gente, ó, roupas de um tecido específico, frequentar ambientes confortáveis, evitar conversas monótonas, imitar os demais passageiros ou sentar-se ao lado de mulheres. Olha quantas perspectivas diferentes estariam ligadas à ideia da seda ou da casimira. Então eu tenho uma relação metafórica aqui, né, de representar um elemento por outro. Vamos ver no texto como é que isso funciona? Leia o trecho do romance 5 Minutos de José de Alencar para responder as questões de 15 a 18. É uma história curiosa que lhe vou contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rocio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rocio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem dirigi me respondeu: partiu há 5 minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. À hora marcada chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que de ordinário têm sempre uma anedota insípida a contar, ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas. Chegou o momento, né? Que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, um burburinho, uns comentários, um falatóriozinho baixinho, conchegando-se para dar-me lugar. Então olha só, pelo restante da sentença, sedas não é de fato um monte de tecido que estava lá. Ele está fazendo referência a quem estava sentado naquele ambiente e usando roupas de seda ou usando alguma coisa de seda. Tanto é que deixou escapar um ligeiro farfalhar, deixou escapar alguns comentários, mas cedeu o lugar para que eu pudesse sentar ali. Aí eu consigo deduzir então que eram pessoas que lá estavam e que deixaram um determinado espaço para que ele pudesse se sentar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casimira ou do pano. Então ele prefere manter um contato com seda do que sentar-se ao lado de pessoas com casimira ou pano. Vamos ver se de fato se concretiza a ideia de que este usuário de seda seja uma mulher. Isso vai aparecer ou não na continuação do texto. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível.
Além de a noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Aqui nesse trechinho a gente tem mais uma pista, né? Usar um chapeuzinho de palha com um véuzinho aqui é vestimenta característica das mulheres da época. Mas continuando, a gente vai tirar a prova disso. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Aqui, fica bem evidente que a referência que ele faz à seda é, na verdade, às mulheres que lá estavam sentadas. E por isso ele vai criar uma oposição em que ele preferiria sentar-se ao lado de alguém com seda, no caso, as mulheres, do que sentar ao lado de alguém usando um outro tipo de roupa. No caso aqui a Casimira, uma roupa mais simples, ou um pano, que seria destinado aos homens. Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito, e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa, que deixou-se apertar a medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro, que estremecia de emoção. Com o comentário, prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da Casimira ou do pano, o narrador sugere que prefere usar roupas de um tecido específico? Não, né? Como a gente sabe que a referência aqui à seda está ligada à mulher, a gente tem uma objetividade agora, já sabe o que procurar, não é usar as roupas, também não é frequentar ambientes confortáveis, muito menos evitar conversas monótonas, afinal isso aqui estava ligado aos recebedores, aos cobradores do transporte. Imitar os demais passageiros, não tem nada falando sobre a imitação dos demais passageiros, sobrou pra gente aqui, sentar-se ao lado de mulheres, afinal existe essa correspondência entre seda e mulheres, alternativa E, o texto deixa isso bem claro. Ficou claro para você também? Espero que sim. Valeu, até a próxima.